Vamos falar um pouquinho sobre restrições de entrada aqui nos Estados Unidos. Eu, na verdade, continuo recebendo um montão de pergunta, um montão de observação que eu acho que cabe, então, da minha parte, explicar um pouquinho melhor. Minha amiga, meu amigo, eu não acredito que alguém tenha a condição de falar para você agora que existem indícios de acontecer algo assim ou assado. Não existe essa condição. O que parece para mim, que até então, e que é uma boa notícia, é que as decisões com relação às restrições de viagem aqui nos Estados Unidos, elas estão sendo tomadas com critérios técnicos. E isso é extremamente importante para todo mundo. Porque se não forem os critérios técnicos, seriam os critérios políticos. O critério político ele é extremamente perigoso. Porque eu suspeito, e aí sim tenho um palpite próprio, que se for para o critério político, essa restrição vai demorar muito mais para ser levantada do que você imagina. Porque estamos num ano de eleições e numa eleição bem acirrada. Eu acho que os critérios técnicos do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, Centers for Disease Control, estão amparando as canetadas, as decisões de uma administração. Tá? É claro que no final sempre vai ser a assinatura de um presidente, mas ele não faz isso porque ele decidiu só. Ele faz isso porque ele foi amparado por informações, por recomendações de uma equipe que é extremamente respeitada, por sinal. O CDC não fica em Washington, mas fica assim em Atlanta, é um instituto muito grande, é muito respeitado no mundo inteiro. O que eu faço quando eu penso nas informações sobre restrições, tudo? A primeira coisa que eu sempre faço é ver o site do CDC. E no site do CDC você consegue ver as notícias diárias se aparece alguma novidade. A outra coisa que eu procuro fazer e recomendo para vocês bastante é a página da Embaixada Americana no seu país, no caso no Brasil. Se você ler a página da Embaixada Americana, você vai ter detalhes muito importantes e muito legais. Então, no caso, tem a parte da informação de Covid, da Embaixada e dos consulados no Brasil. Eles deixam muito claro que eles consideram ainda, e está no update, que o último update foi do dia 10 de setembro, eles consideram ainda que o Brasil está num nível 4 de perigo, que é muito alto, ou seja, não recomendam a viagem ao Brasil, e que existem sim algumas restrições, existem cuidados que a embaixada recomenda. Isso é muito importante, vocês entenderem que eles estão pegando uma informação do CDC, dizendo que eles ainda consideram o Brasil um país de nível 4 com relação a perigo, que, se eu não me engano, vai até nível 5. Volto a dizer, são situações técnicas. Se eles continuarem com decisões técnicas, a partir do momento que a gente tiver uma redução de casos no Brasil, uma redução de casos aqui nos Estados Unidos, tecnicamente falando, as restrições podem ser levantadas. E isso é muito importante. Mas tem uma outra coisa que repetem para mim sempre, que é completamente equivocada e que a gente tem que deixar bem claro, é que falam assim, quando o Trump vai deixar de proibir o turista brasileiro de entrar nos Estados Unidos. Isso não está acontecendo, pessoal. A restrição não é ao turista brasileiro. A restrição é a qualquer não cidadão americano ou não residente que passou por uma lista de países, que são, além do Brasil, os países da comunidade europeia, incluindo também os países da Escandinávia, o Irã, a China e a Inglaterra, porque a Inglaterra não está mais na comunidade europeia. Esses são os países que existe uma restrição. As restrições de entrada nos Estados Unidos são relacionadas ao país de onde a viagem se originou nos 14 dias que antecederam a sua chegada nos Estados Unidos. A proclamação do presidente foi no dia 13 de março e ele incluía todos esses países que eu falei, China, a República Islâmica do Irã, a região da União Europeia e da Escandinávia, o Reino Unido, excluindo seus territórios overseas e também a República da Irlanda. Isso foi no dia 13 de março. O que aconteceu foi que 71 dias depois, no dia 23 de maio, é que foi incluído o território brasileiro. Volto a falar, é uma proibição que é gerada não pelo fato de você ser brasileiro, mas sim por ter estado em um território restrito nos últimos 14 dias. Essa é uma restrição pelo seu território de origem, não é pela sua nacionalidade, tá? Isso é muito importante eu falar.